Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro diz que a vacinação contra o novo coronavírus não será obrigatória no Brasil. O presidente também anunciou a assinatura de 3 acordos comerciais com os Estados Unidos. E você vai ver também. O governo paulista anuncia que a vacina do Instituto Butantan é a mais segura entre os imunizantes testados no Brasil, mas ainda falta provar se ela é eficaz contra a Covid-19. Pesquisa indica que as milícias já ocupam mais da metade do território da cidade do Rio de Janeiro. E na zona norte da capital fluminense, criminosos sequestram um trem para fugir da polícia. Rede TV News começa com uma daquelas histórias que parecem inacreditáveis. Bandidos sequestraram um trem na zona norte do Rio de Janeiro. O grupo estava fugindo de uma operação da Polícia Militar na região. Cerca de 10 homens armados invadiram a linha férrea e renderam 2 maquinistas de um trem de serviço que fazia uma vistoria na região da estação Jacarezinho, na zona norte do Rio. Por volta das 7 horas da manhã, os bandidos entraram na estação Triagem, seguiram por cerca de 1,5 km e desembarcaram na Mangueira. De acordo com a Supervia, concessionária que administra o transporte ferroviário no Rio, ninguém ficou ferido e os maquinistas da composição de serviço receberam atendimento psicológico. A circulação de trens do ramal Belfor Roxo ficou paralisada por quase 5 horas. Já identificamos cerca de 2 elementos que participaram realmente dessa ação e estamos trabalhando para identificar os outros. Nós temos informações de que essa circulação dentro da linha do trem é bem comum, né? Que apesar da Supervia tentar impedir, eles conseguem fazer esse trânsito. Os criminosos invadiram um trem de serviço para fugir de uma operação da Polícia Militar nas comunidades do Jacarezinho, Manguinhos e Mandela. As principais vias da região foram interditadas por cerca de 1 hora. Essa operação ela teve por base denúncias anônimas que chegaram até a Polícia Militar, geralmente vindo de moradores, que criminosos estavam atuando naquela localidade, inclusive com o uso de barricadas, cerceando o direito de ir e vir das pessoas. Agentes dos principais batalhões da corporação, como o BOPE, participaram da operação nas 3 favelas. Houve confronto. Nas redes sociais, moradores relataram o medo. Pelo menos 7 suspeitos foram presos. Drogas e veículos também foram apreendidos. Desde junho deste ano, uma decisão do Supremo Tribunal Federal proíbe operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia de Covid-19. Segundo a PM, a operação de hoje foi autorizada. E ainda no Rio de Janeiro, um jovem de 23 anos morreu dentro de casa após ser atingido por uma bala perdida. O local é próximo ao Morro da Coroa, na região central da cidade. A Polícia Militar informou que esteve na região para checar uma denúncia de um sequestro de um PM que teria sido levado para o interior do morro. As equipes foram recebidas a tiros por criminosos e houve confronto. O estudante de Educação Física, Caio Gomes Soares, foi baleado após levantar da cama para pegar um suco e morreu nos braços da irmã. A divisão de homicídios investiga de onde partiu o tiro que matou o jovem. O homem que matou a facadas a ex-mulher e a ex-sogra em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, se entregou à polícia. O crime aconteceu durante uma festa na casa das vítimas no dia 12 de outubro. Luiz Felipe Correia, de 29 anos, também é suspeito de ferir outras 3 pessoas. Ele estava com a prisão temporária decretada pelo Poder Judiciário e se apresentou na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher na noite de ontem. E foi divulgado o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo mostra um aumento no registro de mortes no primeiro semestre deste ano. Então, nós vamos falar agora ao vivo com o Murilo Rincon, que tem mais informações sobre essa pesquisa, né, Murilo? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela, Mauro, boa noite a todos. Olha, havia uma expectativa de que com a pandemia e o isolamento social, os dados da violência no país
seguiriam uma tendência de queda dos anos anteriores, mas isso não aconteceu. Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram um aumento de 7,1% nos registros de mortes violentas em todo o país no primeiro semestre deste ano. Foram mais de 25 mil pessoas mortas em crimes como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, homicídios e também naqueles crimes durante intervenções policiais. Um fato que chama a atenção é que os negros são a maioria das vítimas de grande parte das ocorrências de 2019. Das mais de 47 mil mortes violentas, quase 75% eram negros. Nas mortes em decorrências de intervenção policial, esse número é ainda maior. 80% das vítimas são negros. E olha, no primeiro semestre de 2020, 110 policiais foram assassinados em todo o país, o que representa um aumento também de 19,6%. E desse total, 65% dos policiais assassinados também eram negros. A violência policial também apresentou alta em 2020. 3.181 pessoas perderam a vida em confronto contra a polícia nos primeiros 6 meses deste ano, um aumento de 6,1% em comparação com 2019. Outros dados que também chamam a atenção são relacionados à violência contra a mulher. Só no primeiro semestre deste ano, durante a pandemia, 648 mulheres morreram vítimas de feminicídio. Esse que representa um aumento de 2% se comparado com o mesmo período do ano passado. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Murilo. Familiares e vítimas da intoxicação causada pelas cervejas da Baker ficaram revoltados durante o fim de semana com a reabertura do restaurante que funciona na empresa em Belo Horizonte. Convidados do evento publicaram vídeos e fotos nas redes sociais comemorando a reabertura da casa. A festa foi para relançar uma das cervejas que eram produzidas pela Baker e que agora está com um novo rótulo. A bebida está sendo envasada em uma fábrica parceira da Baker, no interior de São Paulo. Segundo a prefeitura, o alvará do restaurante está em dia e não há impedimentos para ele funcionar. Mas a volta das atividades no local deixou parentes e vítimas da cervejaria indignados. O Luciano é um dos sobreviventes. Passou 180 dias no hospital e ainda segue em tratamento. Ao invés do pessoal da Baker estar se preocupando em pagar as nossas despesas e ajudar nas despesas que tivemos, nunca, não fizeram nada pela gente, não ajudaram em nada. A intoxicação das cervejas deixou 10 mortos e mais de 20 doentes, sendo 16 com sequelas graves. Na última semana, 10 pessoas, entre sócios e funcionários da empresa, viraram réus no processo. Em nota, a Baker disse que a reabertura do chamado templo cervejeiro advém do respeito a todos os requisitos e condições legais de funcionamento. A empresa é a principal interessada no esclarecimento de toda e qualquer irregularidade relacionada com suas atividades e, nesse sentido, tem colaborado com o trabalho de autoridades e dos órgãos de fiscalização e controle, ao mesmo tempo que reafirmou a certificação da excelência de seus processos produtivos. O governo de São Paulo apresenta dados sobre a segurança da vacina Coronavac. Segundo o estudo, ela é segura e não causa efeitos colaterais graves. Mas ainda faltam dados sobre a eficácia da vacina. É o que a gente vê agora na reportagem da Joyce Maffezoli. A Coronavac está na terceira fase da pesquisa no Brasil e foi comparada a outros 4 imunizantes testados no país. Segundo os números apresentados hoje e publicados na Clinical Trials, a vacina tem menor índice de efeitos adversos que as outras. Dos quase 9 mil voluntários que participam do estudo, 18% tiveram dores no local da aplicação e a reação mais frequente foi dor de cabeça. Com a Coronavac, 35% dos voluntários apresentaram algum tipo de efeito colateral, enquanto as outras vacinas tiveram, no mínimo, 70%. No teste sobre efeitos de grau 3, que são os mais graves, a vacina do Butantan não teve notificações. Já as outras apresentaram entre 7% e 42%. É a vacina
mais segura nesse momento, não no Brasil, no mundo. Entre todas as vacinas testadas no país, a Coronavac é a vacina mais segura, a que apresenta os melhores índices e mais promissores no Brasil. E é, de fato, a vacina mais avançada neste momento. Até dezembro, o governo de São Paulo já garantiu 46 milhões de doses, mas ainda é necessário a aprovação da Anvisa. Agora nós estamos aguardando os resultados de eficácia, que depende da incidência nos dois grupos, o grupo controle e o grupo de vacinados. Considerando a prevalência, a incidência de doença na população que foi vacinada, que são os profissionais de saúde, quer dizer, é uma incidência das mais altas, é possível que nós tenhamos esse número muito rapidamente. Quando eu falo muito rapidamente, ainda na perspectiva de acontecer até novembro, dezembro. Mas é um evento que nós não controlamos, é um evento que depende, da população vacinada e do seu contato com o vírus. O governador também anunciou um investimento de 6 bilhões de reais na ampliação e recuperação da malha ferroviária do estado. A obra vai gerar 134 mil empregos durante os 5 anos de execução e vai beneficiar mais de 70 municípios. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na Rede TV. 2020 tem sido marcado pelo aumento no número de queimadas no Brasil. Além da Amazônia, o Pantanal brasileiro também vem sofrendo com a alta no número de incêndios. As queimadas já atingiram mais de 23% do bioma. E a chuva que atingiu a região nos últimos dias ainda não foi suficiente para acabar com esses focos de incêndio. Pois é, e a partir de hoje, em uma série com 3 reportagens, o jornalismo da Rede TV vai mostrar como as queimadas vêm afetando as pessoas que vivem no Pantanal. Na primeira reportagem, o repórter Guilherme Lopes mostra o impacto da seca no Rio Paraguai e o trabalho dos brigadistas no combate às chamas. Uma batalha diária. A brigada toda já a pronto trabalho, a gente está fazendo uma entrada para poder pegar a cabeça do foco, tem um trator já fazendo um acero. A pior seca dos últimos 50 anos vem mudando a paisagem do Pantanal brasileiro. Em muitas regiões, a fumaça intensa já não permite mais distinguir dia e noite. É uma verdadeira cena de terror. No meio desse desastre, os animais da região se tornam uma das principais vítimas. Muitos ficam presos entre as áreas atingidas pelo fogo e morrem queimados. Outros, por sorte, são resgatados pelos brigadistas. Aí o que acontece com um fogo desse, ó? Olha só o tamanduá mirim. Nós tentando tirar ele do meio do fogo aqui, ó. Todo queimado, todo sapecado, ó. Nós vamos dar uma refrescada nele aqui e tentar tirar ele do meio desse fogo, ó. O Pantanal é considerado a maior planície alagada do planeta. Está presente no Brasil, Paraguai e Bolívia. Possui mais de 200 mil quilômetros quadrados. A maior parte dessa área está no território brasileiro, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
O Pantanal abriga ainda centenas de espécies de peixes, anfíbios, aves e mamíferos e quase 2.000 espécies de plantas. Um patrimônio mundial e brasileiro que vive um dos piores momentos de sua história. Neste ano, a chuva abaixo da média não foi suficiente para alagar as áreas pantaneiras. Isso favoreceu as queimadas e, com a vegetação seca e ventos fortes, o fogo se alastrou rapidamente. Soma-se a isso a ação humana, grande responsável pela maior parte dos incêndios. De janeiro até outubro foram registrados mais de 42.000 focos de calor em todo o Pantanal, a maior parte em Corumbá, que possui 36% do bioma. Mais de 3 milhões de hectares foram queimados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso corresponde a 23% de todo o Pantanal. Um dos pontos mais atingidos é a Serra do Amolar. A região é uma das mais preservadas e está localizada na fronteira do Brasil com a Bolívia, entre Cáceres e Corumbá. Concentra em seu entorno parques e reservas como o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e o Parque Nacional de Otuquis, na parte boliviana. Uma situação onde brigadistas, bombeiros, apoio aéreo, helicópteros do IBAMA e da Marinha seguem num esforço quase que humanamente impossível para controlar algo que chega em condições de temperatura adversa, com vento intenso, dificultando o controle total e certamente causando grandes prejuízos à biodiversidade. Com 112 mil habitantes e localizada às margens do Rio Paraguai, a cidade de Corumbá, conhecida como a capital do Pantanal, já começa a sentir os impactos da maior estiagem dos últimos anos. Com a seca, o Rio Paraguai, que corta o estado do Mato Grosso do Sul, apresentou o seu menor nível nos últimos 55 anos. O seu Cláudio percebe isso no dia a dia. Piloteiro, ele tira o sustento do rio. É triste porque a gente depende do ganha-pão. Tem que levar, fazer frete, lá. Fazer frete, então quer dizer, acabou o turista, acabou nós lá embaixo. Entendi. Você entendeu? E a gente depende disso. Esse é o principal afluente da região e, segundo os pescadores e as famílias que dependem do rio, há muito tempo não se via ele nessa situação. A estiagem este ano está sendo severa, influenciando muito na sobrevivência das famílias. A dona Vilma mora em Campo Grande, mas trabalha em Corumbá. Ela conta que nunca viu o rio nessas condições. Eu nunca vi a situação do Rio Paraguai como está agora. Nunca vi. Muito triste. A nossa equipe foi convidada pela dona Vilma para percorrer o Rio Paraguai. Com a seca, é possível ver que as margens avançaram em muitos pontos e bancos de areia se tornaram visíveis. Odila Maria tem uma pousada às margens do rio. Ela disse que também nunca presenciou uma seca tão intensa. Eu estou aqui há 28 anos, o Hotel Pesqueiro tem 28 anos. Eu nunca vi uma seca dessa, nunca, é a primeira vez. A gente vê a água lá, normalmente como que é isso? No normal, em outubro é baixo, todos os anos. Ela fica aqui, ó, nessa região aqui onde nós estamos. E no pique da cheia, ela sobe e vai até onde que limpa os peixes ali, ó, dos pescadores. Agora, isso aqui que nós estamos vendo é a primeira vez. Diante de uma das piores secas na região, o governo tem mantido uma estrutura de combate às chamas com mais de 3 mil brigadistas e bombeiros, inclusive de outros estados. Mas mesmo assim, tem sido difícil superar o avanço do fogo. São 11 pantanais, cada um com suas características, mas a principal característica é a dificuldade de acesso. E principalmente nessas áreas que hoje estão queimando, o acesso é muito difícil. É pelo rio Paraguai e seus afluentes, alguns locais mais secos, onde tem estradas de fazenda, mesmo estradas de péssimas condições, mas às vezes chegam, mas a maioria é local de difícil acesso para combate ao incêndio. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e uma comissão de senadores visitaram o Pantanal. Saíram da cidade de Corumbá e sobrevoaram a região.
Salles defendeu a instalação de uma brigada permanente do IBAMA na divisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para agilizar os trabalhos de combate às queimadas. Bom, acho que nós temos que alinhar o que cada um dos entes federativos vai fazer nessa estrutura conjunta. Os dois governos de estado, Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Então, acho que aqui é uma questão de estabelecer qual será o compartilhamento de funções, tarefas e recursos que cada um vai concorrer para isso. Enquanto isso, os brigadistas lutam para combater as chamas e a população espera com fé. Mas com fé em Deus, logo vai melhorar e vai chover. Se Deus quiser. A esperança é essa nossa. Amanhã, no segundo episódio da série de reportagens sobre o Pantanal, a gente mostra o trabalho dos brigadistas que atuam no resgate dos animais que são vítimas dos incêndios. Bom, e agora vamos para a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A semana começa com os temporais que se espalham na região norte, centro-oeste e vão para o sudeste. E isso deve durar até o final da semana. E essa chuva pode ser intensa no oeste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Em São Paulo, a chuvarada se concentra no Vale do Paraíba e no restante da região o dia será nublado e com previsão de chuva forte, assim como aconteceu hoje no período da tarde. A temperatura diminui e a máxima amanhã não passa dos 26 graus. O tempo segue firme no interior nordestino, pode ter um aumento de nebulosidade em algumas áreas, mas só chove forte mesmo no sul da Bahia. Na região sul, o sol está garantido em boa parte do Paraná e em Santa Catarina, e só chove de forma fraca e localizada nessa área mais escura do Rio Grande do Sul. No centro-oeste, pode ter variação de nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia em toda a região, o que pode ajudar nos combates das queimadas. Só não chove no sul e no oeste de Campo Grande. Mesmo assim, o dia será quente na região e em Cuiabá a máxima será de 35 graus. Na região norte, as pancadas continuam e a máxima em Manaus não passa dos 30 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Pois é, por falar em tempo, a chuva provocou alagamentos e quedas de árvores em São Paulo na tarde de hoje. Além da capital paulista, as pancadas de chuva também atingiram as outras cidades da Grande São Paulo. E o repórter Murilo Rincon está de volta aqui com a gente para trazer as informações. Murilo, como é que está nesse momento? A chuva continua? Quais são as informações que você tem, por favor? Boa noite novamente, Mauro, Gabriela, para todo mundo que nos acompanha. Olha, neste momento a chuva deu até que uma trégua, viu? Mas choveu bem forte da tarde de hoje na Grande São Paulo e também nas cidades da região, né, da Grande São Paulo. A gente fala ao vivo aqui de Osasco, perto das Nações Unidas. Nesse momento a pista está bastante molhada, então o motorista que tiver que passar por aqui tem que redobrar a atenção e dirigir aí numa velocidade mais baixa para evitar acidentes, né? O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo registrou rajadas de vento de até 46 km por hora. O local mais atingido foi na Vila Maria e na Vila Guilherme, na Zona Norte. O CGE registrou a chuva mais forte de granizo na Penha, na Zona Leste, e em Pirituba, na Zona Norte. Agora, apenas na Avenida Santo Amaro, neste momento, ainda há registros de alagamento e o trânsito precisou ser desviado. Em Osasco e em Barueri, na Grande São Paulo, as enchentes prejudicaram o trânsito na entrada da cidade e também nas rodovias do entorno. O temporal também provocou ainda acidentes nas principais rodovias da região metropolitana, que ainda tem o tráfego um pouquinho carregado. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o Brasil e os Estados Unidos elevaram a parceria ao seu melhor momento. Durante a abertura de um evento virtual voltado à economia dos dois países, Bolsonaro também anunciou 3 acordos bilaterais e disse que a próxima meta do governo é a aprovação da reforma administrativa. Já fizemos a reforma da Previdência, que muitos consideravam impossível. O próximo passo será a aprovação da reforma administrativa,
que tem o objetivo de modernizar a gestão pública e resultará em economia de cerca de 300 bilhões de reais ao Estado nos próximos 10 anos. Há poucos dias, representantes do Brasil e dos Estados Unidos concluíram, em tempo recorde, negociações de 3 acordos, há muito demandados pelos setores privados em nossos países. Um acordo de facilitação de comércio, um acordo de boas práticas regulatórias e um acordo anticorrupção. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.681.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 414.892 continuam em acompanhamento. O país acumula mais de 154 mil mortes provocadas pelo vírus. Mais da metade do território do Rio de Janeiro está sob o domínio da milícia. É o que aponta um levantamento inédito sobre a expansão criminosa na cidade. Reféns do medo. Assim é a rotina do Carioca. O estudo, que leva o nome de grupos armados do Rio de Janeiro, mostra que o crime está presente em 96 dos 163 bairros da cidade. Grupos milicianos formados principalmente por agentes de segurança da ativa ou fora de serviço dominam a maior parte da cidade. 57,5% do território do Rio é dominado pela milícia. 15,4% são dominados por facções criminosas e 25,2% por disputas entre tráfico e milícia ou aliança entre eles. Quanto à população, 33% estão sob o domínio da milícia, contra 24% que estão sob influência do tráfico e 41% sob os dois. A milícia ela tem uma cobertura maior, né, um alcance maior, quando a gente observa para o tamanho da população que habita esses bairros. Isso chama muito atenção, porque pelo fato das milícias serem um fenômeno mais recente do que o tráfico de drogas. O estudo inédito foi feito com base nas informações que chegam pelo Disque Denúncia. Foram quase 38 mil registros no ano passado. Para os pesquisadores, esses dados podem ajudar a população, que depende de informações seguras para poder circular na cidade. Isto é algo que interessa a toda a sociedade e não só a área de segurança pública. Interessa a área de educação, interessa a área de saúde, etc. Por quê? Porque assim você tem condições de saber onde você está efetivamente lidando, com quem, como e quando. Há uma dificuldade muito grande ainda de se reconhecer que essas são áreas, né, onde é difícil o Estado exercer controle permanente. O presidente Jair Bolsonaro voltou a reafirmar que a vacina contra o coronavírus não será obrigatória para a população. Enquanto o imunizante não chega, estudo feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia mostrou que a medicação nitazoxanida é eficiente em pacientes com Covid-19 em estágio inicial. O resultado da pesquisa foi divulgado durante cerimônia no Palácio do Planalto. Nós temos agora um medicamento comprovado, cientificamente, que é capaz de reduzir a carga viral. Toma o medicamento nos primeiros dias, com isso reduz a carga viral. Essa pessoa contagia menos outras pessoas, reduz essa capacidade de contágio. E mais, diminui a probabilidade dessa pessoa aumentar os sintomas, ir para o hospital e falecer. A redução da carga viral foi comprovada apenas no caso de pacientes que estão em estágio inicial da doença. A nitazoxanida é uma medicação já conhecida e utilizada como vermífugo para combater parasitas e vírus. O estudo do Ministério da Ciência e Tecnologia pesquisou a aplicação de 2.000 medicamentos já existentes para o tratamento da Covid-19. Desse total, apenas 5 apresentaram resultados positivos, sendo que a nitazoxanida foi a mais eficiente na redução da carga viral. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a repetir que quando houver uma vacina contra o coronavírus, ela não será obrigatória para a população. Não será obrigatória. Então, quem está propagando isso aí, com toda certeza, é uma pessoa que pode estar pensando em tudo, menos na saúde ou na vida do próximo. Que qualquer vacina aqui no Brasil, Ricardo Barros, tem que ter a comprovação científica e, mais ainda, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Isso não é toque de caixa, nem de uma hora para outra.
O presidente do Conselho de Ética do Senado, Jaime Campos, afirmou que o senador Chico Rodrigues deveria se licenciar do mandato por 4 meses. Ele foi flagrado com R$33 mil na cueca durante uma operação da Polícia Federal. Boa noite, até amanhã. Ótima noite para você.